Nós estamos seguindo com as leituras da carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que fala da trajetória do apóstolo, que oferece a sua vida, que oferece o seu tudo pela igreja, e também o Evangelho, depois de um confronto muito forte que nosso Senhor tem com os fariseus e os mestres da lei. Ele faz algumas comparações e termina com a sentença, né, daquele cujo o Senhor encontrar despreparado no dia da sua vinda. Versículo 51 do capítulo 24. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Nosso Senhor chama duramente os fariseus e os mestres da lei de hipócritas. E diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, endurecer o coração para a ação da graça de Deus é comprometer a própria salvação. Pois bem, senhores, senhoras, principalmente queridas mulheres de fé que estão entre nós esta noite, hoje é dia de Santa Mônica e amanhã é dia de Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, né? E nós prometemos aqui na Igreja Matriz uma bênção a todas as mulheres que oram pelos seus maridos e que oram pela conversão dos seus filhos. O que seria das nossas famílias se não fossem as mulheres de fé? O que seria? Nós, homens, precisamos ter, e se estamos na igreja, é porque temos a influência de uma mulher de fé na nossa vida, né? Hoje eu posso citar alguns exemplos, começando da minha mãe e passando pelas minhas avós, mulheres de fé, que souberam me apontar o caminho. Eu poderia tirar pelo menos 3 coisas aqui, 2 do Evangelho e uma da primeira leitura relacionada à figura de Santa Mônica. A primeira coisa, nosso Senhor, a primeira comparação que ele faz no Evangelho hoje, versículo 43, compreendei bem isso, prestem atenção. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. O ladrão aqui é o inimigo. E o dono da casa é o pai de família, é a mulher de fé. Ele não permite que a sua casa seja arrombada. Santa Mônica, ela foi criada numa família cristã e foi entregue também desde cedo aos cuidados de uma mulher muito piedosa que a educou nos princípios da fé cristã. Por volta dos 17 anos, ela foi prometida em casamento a um homem chamado Patrício, pagão. Ali começa mais fortemente a vida de fé de Santa Mônica. O que ela faz? Começa a rezar pela conversão do seu marido. É isso que se espera de uma mulher de fé. É isso que se espera. Não se espera de uma mulher de fé que reclame do seu marido, que reclame da sua vida, que jogue tudo para o alto e que vá viver como a novela da Rede Globo. Isso não é para uma mulher de fé. O que se espera de uma mulher de fé é que reze pela conversão da sua casa. A mulher de fé é aquela que não permite que a sua casa seja arrombada pelo inimigo. Por isso ela defende com a oração. Tem algo mais aqui. A segunda comparação que Nosso Senhor faz no Evangelho. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para dar alimento na hora certa? O empregado fiel e prudente. Santa Mônica, serva fiel e prudente. Vivia rodeada pelos padres, pelos bispos, porque essa deve ser as cercanias na vida de uma mulher, estar rodeada de outras pessoas de fé, porque senão ela não aguenta, principalmente no mundo de hoje. E
numa das vezes em que ela desabafava com um dos bispos, alguns dizem que foi um anjo que disse a Santa Mônica, em outras fontes nós lemos que foi um bispo, né? Ela nasceu em Tagaste, no norte da África. A igreja no norte da África, nos 3 primeiros séculos, era florescente, era uma igreja que tinha expandido, muito viva. Então, tinham vários bispos, várias comunidades ali. E numa dessas conversas, ela desabafava e perguntava àquele bispo o que seria do seu marido e o que seria do seu filho mais velho, que já estava lhe despertando um pouco de preocupações. Ela teve mais 2 filhos, um rapaz e uma moça, mas era o mais velho que dava preocupação para ela. E o bispo disse para ela o seguinte: não para de rezar, porque é impossível que Deus não ouça as súplicas das suas lágrimas. Ele disse para ela: volta para casa e continua rezando, porque vai ser difícil que Deus não te ouça. Deus vai te ouvir, Mônica, pelas suas lágrimas, pela sua oração. A serva fiel e prudente, fiel na oração, prudente na conservação da fé na sua casa. Terceiro eco que nós vemos de Santa Mônica na primeira leitura de hoje, né? Principalmente no versículo 10 do capítulo 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, né? São Paulo diz em relação à comunidade: noite e dia rezamos efusivamente para vos rever e completar o que ainda falta na nossa fé. O que o apóstolo faz pela comunidade? Noite e dia reza efusivamente para que a fé cresça, para que eles progridam e não abandonem a fé. Santa Mônica fez isso, rezou incansavelmente. Meus irmãos, ela vai ver o marido dela sendo batizado antes da morte. O marido se converte e morre cristão, e morre católico. Com Agostinho, ela ainda vai precisar uns longos anos, mais de 30. Alguns dizem 33 anos de joelho no chão, de lágrima e de muita oração. Até que numa das indas e vindas de Agostinho, buscando a verdade, ele se dirige ao norte da Itália, em Milão, e se encontra com um bispo da igreja chamado Ambrósio, Santo Ambrósio. E ali começa os seus colóquios, levava as suas dúvidas, as suas perguntas de fé. E naquelas conversas, Santo Agostinho abraça a fé católica. É batizado. E vejam, irmãos, o poder da oração de uma mãe. Quem disse que a oração é perdida? Para Deus, não. Para a mulher de fé, não. Ao ponto que Santa Mônica, ela já vê o seu filho batizado, ela disse: meu filho, eu não tenho mais nada para fazer nesse mundo, porque o que eu queria, o que eu mais desejava, Deus me deu, que era ver você católico. E de fato, não passa muito tempo depois, ela não consegue nem voltar para a África, ela vai morrer nas proximidades de Roma, numa cidade do litoral chamada Ostia. E a única recomendação que ela faz para o filho dela: te peço uma coisa, que se lembre de mim todos os dias quando estiveres no altar do Senhor. Irmãos, a força da oração de Santa Mônica foi significativa e mudou não só a vida de Agostinho, mas foi determinante sobre toda a Igreja Católica nesses 2000 anos. Sabe por quê? Eu digo para vocês, para ser padre, a gente tem que fazer pelo menos 2 faculdades, filosofia e teologia. E a gente não passa nas 2 sem estudar Santo Agostinho, sem ler tudo que ele escreveu, tudo que ele deixou.
deixou uma riqueza, um tesouro grandioso, maravilhoso para a Igreja Católica. Depois de 2000 anos, os ensinamentos de Santo Agostinho são atualíssimos. Tamanha é a sua santidade. Ele, ao lado de São Tomás de Aquino, em matéria de filosofia e teologia, são as grandes colunas da Igreja Católica. Tudo é fruto da oração, das lágrimas, da perseverança de uma mulher de fé. Queridas irmãs, a fé de vocês, a perseverança de vocês é muito significativa para a igreja, para a família de vocês e principalmente nesses tempos sombrios que nós estamos vivendo. Por favor, não deixem de rezar. Por favor, não desanimem. Por favor, não entreguem os pontos. Voltem para casa depois desta missa mais animadas, mais dispostas a rezar o terço, mais dispostas a rezar por aqueles que Deus confiou às senhoras. As orações e as lágrimas de muitas de vocês serão recompensadas. Que Santa Mônica interceda por todas as mulheres de fé e pela nossa igreja.